Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Ouvindo a Voz de Deus. Vamos orar? Querido Pai Celestial, te agradecemos pela linda oportunidade que nos oferece de estarmos estudando a Tua Palavra bendita. Dá-nos a Tua bênção no estudo desse tema, pois te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Episódio de número 13. O juízo. Um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos de todos os tempos enfrentarão o julgamento de Deus. Salomão disse: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E Paulo confirma: todos compareceremos perante o tribunal de Deus. De que modo ocorrerá esse juízo? Sob que critérios ele estará fundamentado? Quem é o juiz? Como podemos ser absolvidos? A Bíblia nos responde. Para onde foi Jesus após a sua ascensão? De acordo com esse livro santo, Jesus foi atuar como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Concluída a obra para a qual viera ao mundo, Cristo retornou vitorioso ao santuário celestial para aplicar os méritos de seu sacrifício em prol dos seus filhos. Na Epístola aos Hebreus é dito que existe um santuário maior e mais perfeito, do qual o santuário terrestre era apenas uma figura, e que este verdadeiro santuário se encontra no céu. O objetivo dessa carta do apóstolo Paulo é chamar a atenção dos cristãos para Cristo e o seu sacerdócio no santuário celestial. No livro do Apocalipse, nós encontramos referências ao santuário celestial. O que aconteceria no céu no fim das 2.300 tardes e manhãs? O profeta Daniel nos dá a resposta. Ele disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. João, no livro do Apocalipse, também elucida essa questão, quando disse: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E diz lá: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A purificação do santuário é uma referência ao início do juízo que antecede a volta de Cristo à Terra. Nós aprendemos no episódio anterior que no santuário, uma vez ao ano, no 10º dia do 7º mês, o dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para realizar a purificação do santuário. Lembra? Da mesma forma, ao findar dos 2.300 dias proféticos ou anos, em 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo, lá no santuário celestial, para ministrar como juiz. Ao mesmo tempo, aqui na terra, segundo a profecia, Deus levantou um movimento restaurador de verdades que ainda hoje anuncia ao mundo a chegada da hora do juízo. Que profecia revela a data do início da contagem dos 2.300 anos, a profecia dos 1.260, a profecia dos 1.290 anos, a profecia dos 1.335? Não. Foi justamente a profecia das 70 semanas, ou 490 anos, registrada em Daniel 9. No início da contagem das 70 semanas proféticas, ou 490 anos, e dos 2.300 anos, se deu no ano 457 a.C., com o decreto do rei Artaxerxes, permitindo a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Isso está registrado de acordo com Esdras, capítulo 6 e 7. O santuário celestial começou a ser purificado a partir dessa data, o que significa que o ministério de Jesus estaria
entrando na última etapa de seu sacerdócio, ou seja, a do juízo final. Qual é o papel de Jesus nesse julgamento? Bem, segundo as Escrituras, o propósito do juízo é a vindicação do caráter de Deus perante o universo através do julgamento da humanidade, a começar pelos que já morreram, determinando a recompensa dos salvos e a destruição dos ímpios. Jesus é o único que pode defender-nos no julgamento, pois foi Ele quem pagou o preço da redenção daqueles que o aceitaram. Portanto, Ele é o defensor, mas também será o executor da punição. Além de juiz, qual é a outra função desempenhada pelo nosso Salvador? De acordo com o apóstolo, temos um advogado que intercede por nós junto ao Pai. Amém? Esse juízo, ele é realizado em 3 etapas. A primeira, investigação, que teve início em 1844 e terminará pouco antes da volta de Cristo. A segunda, comprovação, que ocorrerá durante os 1000 anos. E a última, a execução, que é o juízo final, ocorrerá após os 1000 anos. Cristo tem uma função dupla no santuário celestial. Além de juiz, ele é advogado da humanidade, representando o pecador diante de Deus. Diz a Bíblia: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Nosso advogado é fiel e nunca perdeu uma batalha. O que Deus julgará nesse dia? Segundo a Bíblia, Ele não somente julgará as coisas boas, não somente julgará as más coisas, não somente julgará as mais graves, mas todas as coisas. O juízo de Deus será estabelecido segundo a verdade que recebemos de Sua palavra. A Bíblia é clara ao afirmar que os mortos serão julgados segundo as suas obras, conforme o que está escrito nos livros celestiais, que são registros perfeitos feitos por Deus e pelos anjos. Portanto, a salvação é pela graça mediante a fé, de acordo com o apóstolo Paulo. De que modo seremos julgados? Conforme o que está escrito nos livros. No livro da vida estarão escritos os nomes de todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus. No livro memorial estará o registro dos atos dos que temem ao Senhor. Quem tiver o nome no livro da vida estará salvo. Quem não tiver é porque não se arrependeu de seus pecados e procurou se desviar das orientações do Senhor. De uma maneira ou outra, seremos julgados com justiça. Quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? A Bíblia nos dá a resposta. Paulo fala isso, porque todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos os dias, cada um de nós está decidindo onde passará a eternidade. E de acordo com o Apocalipse, quando ele vier, trará a recompensa a cada um. Deus não fará acepção de pessoas. Todos serão analisados e julgados de maneira justa. O que devemos fazer para sermos aprovados naquele juízo? A Bíblia diz: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A boa notícia para aqueles que estão seguindo Cristo e obedecendo aos seus mandamentos é que comparecerão perante o tribunal de Cristo, mas não haverá condenação para aqueles que estão nele. Amém? Estar em Cristo significa ter um relacionamento profundo com Ele e também com o nosso próximo, o que implica em ter a vida moldada à imagem e semelhança de Deus e observar as orientações de Sua palavra.
faço a última pergunta. Qual será a norma pela qual seremos todos julgados? O apóstolo nos dá a resposta. Lá em Tiago, nós seremos julgados pela lei da liberdade. E não existe julgamento sem lei. A base do julgamento celestial é a lei de Deus, chamada pelo apóstolo de lei da liberdade. É importante a compreensão de que apenas o sacrifício de Cristo nos garante a certeza da salvação. Não somos salvos devido à nossa obediência, mas obedecemos porque fomos salvos. Primeiro Deus salva e depois pede obediência. Ao obedecer às orientações divinas, todos nós somos poupados de muitas dores, sofrimentos e problemas. Hoje, nós estudamos que após a ascensão de Cristo, ele foi atuar no santuário do céu. A profecia que revela a data do juízo é a das 2.300 tardes e manhãs. A partir de 1844, Cristo, além de interceder, atua como juiz. As 3 fases do juízo de Deus são investigativo, confirmativo e executivo. Deus vai julgar todas as coisas e todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e guardam os seus mandamentos. O julgamento será concluído pouco antes da segunda vinda de Cristo, quando todos os casos estarão selados para a eternidade. A vinda de Cristo trará consigo a recompensa pelas escolhas feitas hoje. Devemos estar seguros em Cristo e seguir sua verdade agora. Então, você deseja obedecer à palavra de Deus e aos seus mandamentos? Aceita Jesus como seu Salvador e o constitui seu advogado pessoal? O Ouvindo a Voz de Deus de hoje fica por aqui. Que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo assunto. Grande abraço. Tchau.